Apocalipse 12:10. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação. Quando foi que a salvação chegou? Foi agora no Apocalipse? Quando João estava escrevendo o Apocalipse? Não. Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, ó diabo lá, acusador, caluniador, divisor, porque já o acusador de nossos irmãos já é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quem lembra de Satanás diante de Deus acusando Jó? Quem lembra de Satanás, um adversário, acusando o sacerdote Josué em Zacarias 3? E Deus já mostrando, aquilo era uma mensagem profética, mostrando para os nossos tempos que nós somos justificados, nós fomos limpos. E Deus já mostrava lá limpando o sacerdote, colocando uma roupa nova, vestes novas, santificando, mas o acusador estava ali: não, tu é pecador, tu é miserável, tu é isso. E o anjo foi e repreendeu, porque Deus tinha preparado aquele homem. E assim foi o que aconteceu com nós em Cristo Jesus. Os acusadores das nossas almas foram destronados, foram aniquilados, em todos os aspectos, foram destruídos. Não há mais acusação, não há mais condenação sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vamos lá, Apocalipse 12:13. E agora, irmão, olha o que João estava escrevendo na ilha de Patmos. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu quem? Que dera a luz a um filho. De quem João está falando? Então, olha, quando o dragão viu que fora lançado na terra, lembra de Isaías, capítulo 27, versículo 1? Ele foi destruído, destronado com a dura espada do Senhor. Ele foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho homem. Próximo. Apocalipse 12:14. E foram dadas à mulher 2 asas como de grande águia. Presta atenção. João falava por meio de parábolas, por enigmas. Ele era prisioneiro de Roma, ele não podia falar abertamente. Ele queria falar de Roma, falava da grande Babilônia, quando o alvo dele era Roma. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e por tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Próximo. Olha que beleza. Mateus capítulo 2, versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de, partiram para a sua terra por outro, e sendo por divina revelação avisados, eles foram avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes. Quem é Herodes ali? Um tipo de diabo. Herodes foi o perseguidor do menino Jesus, amado. Então quantos diabos te apresentaram na Bíblia? Precisamos entender isso. Por que João estava falando de Apocalipse, de algo do passado? Como eu falei, João estava na ilha de Patmos preso, e aqueles que nasceram após o nascimento de Jesus, e naturalmente aqueles que nasceram depois da crucificação de Jesus, eles não conheciam essa história. Então Deus, na ilha de Patmos, revelou essas verdades, algo que já tinha acontecido no passado, para que os irmãos judeus tivessem conhecimento de causa. Portanto, Apocalipse não se aplica aos gentios, se aplica aos judeus do primeiro século, da primeira igreja. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Próximo. Mateus 2,13. E tendo eles quem? José e Maria.
Olha, você já percebeu a conexão? É claro que nós não vamos expor o texto todo, o contexto, que é muita coisa. Leia depois, Apocalipse capítulo 12 e Mateus capítulo 2. Que João está falando em Apocalipse capítulo 12, o que aconteceu em Mateus capítulo 2. João falava lá de um dragão, de uma serpente, que perseguiu o menino que iria nascer. Jesus falou aqui abertamente, meu amado. Deus falou, melhor dizendo, abertamente. E tendo eles se retirado, Mateus 2,13. E tendo eles se retirado para onde? Para o Egito, deserto. Em Apocalipse ele disse: a mulher foi levada com grandes asas de águia. Qual foi a mulher que foi levada com grandes asas de águia? Não existiu, isso é uma força de expressão de João. Era uma mensagem enigmática. Só quem tinha que entender era aqueles que Deus ia abrir o entendimento lá para compreender Apocalipse. Então as pessoas estão com medo de Apocalipse hoje, algo que foi descrito para a igreja, melhor dizendo, para os judeus. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para... Quem queria matar o menino? Quem queria matar Jesus? Olha aí o diabo aí. Vocês estão entendendo? É o diabo, o tipo de diabo. Porque essa é a origem da palavra. Herodes é uma tipologia de diabo. Ele queria matar o menino Jesus. Mas Herodes estava encapetado então. Próximo. Mateus 2,19. Morto, porém, quem? Observe que todas as profecias acerca da aniquilação de quaisquer tipo de inimigo, seja de origem espiritual ou humana, Jesus aniquilou tudo. Já viu a sentença, um decreto? Ninguém pode, não existe poder paralelo diante de Deus, meu amado. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra porque já estão mortos os que procuravam a morte do... E quem matou? Não morreu, cara. Deus matou tudo, irmão. Porque o Cristo estava ali e ia cumprir um propósito pela igreja. Mas já havia diabolos, do grego diabolos, perseguindo para matar o menino. Ninguém frustra, meu amado, o projeto que Deus arquitetou lá na eternidade. É por isso que ele diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, meus amados. Você não é de Cristo porque você foi numa determinada igreja evangélica e levantou a mão e disse que aceitou Jesus. Você é de Cristo porque já viu um propósito pré-estabelecido. Você foi escolhido nele. Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Próximo. O menino aí é Jesus, que o dragão em Apocalipse 12 estava perseguindo. Então, Mateus 4,10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o... Aqui já é outra passagem. Mateus capítulo 4, Jesus tentado no deserto. Agora eu tenho uma pergunta para os amados. O culto é racional. Quem foi que desenhou um diabo na tua mente? Que quem apareceu para Jesus lá no deserto foi uma figura vermelha com 2 chifres, com cauda e tridente na mão. Isso é mitologia grega que os romanos adaptaram. Não há um relato, um testemunho que alguém viu um ser, seja preto, branco. Você tem um preconceito. Olha por... Não, esse é o preto do diabo. Aí tem igreja que se veste de branco. Se vê um crente de preto, é porque é do capeta. Então isso foi embutido na nossa mente, essa cultura religiosa, com a origem dos gregos e dos romanos,
que o diabo era aquela figura feia, aquele trem que estava com tridente e foi lá no deserto, e ninguém viu o diabo tentando Jesus. Está relatado que o diabo no deserto tentou Jesus. Quem levou Jesus para ser tentado no deserto? O Espírito Santo, Deus. Em que área Jesus foi tentado? Na carne. Quando o diabo viu, se tu és filho de Deus, viu que Jesus estava com fome depois de 40 dias de jejum. Jesus fez um jejum religioso, não fez, no deserto do Tibão, e ele foi para ser tentado na carne, porque Hebreus 2,18 diz que ele foi tentado como nós somos. Se tu és filho de Deus, o tentador falava, Jesus ouvia, não tinha um desenho de alguma coisa, de um bicho, só Jesus via quem era o tentador. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não, nem só de bom viverá o homem. Palavra. Lança-te daqui embaixo, porque está escrito que os teus anjos darão ordem para te segurar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus respondia com a palavra. Quando chegou no versículo 10, volta um pouquinho, meu amado. Quando chegou no versículo 10, depois das tentações do diabo no deserto, ele disse, então se prostra e me adora. Jesus disse, então disse Jesus, vai-te Satanás. Mas não era o diabo? Não é Satanás? Diabo, Satanás. Você percebe? Satanás quer dizer adversário. Jesus estava com um adversário ali no deserto, tentando ele na carne. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. 11. Então o diabo o deixou, e eles chegaram os anjos e o serviram. Irmão, então quem era o diabo lá que tentou Jesus? Não sei. Eu sei que todo tipo de diabo que se levantou para tentar o nosso Senhor e os propósitos para a igreja, todos foram aniquilados. Eu não vejo, aproveitando o ensejo aí, nesse carnaval fizeram um teatro barato aí, colocando a figura do diabo vencendo o nosso Cristo. E os crentes, meu irmão, sem o que fazer, vai ler a palavra, irmão. Vão brigar na mídia, os grandes homens aí das igrejas. Isso é uma afronta ao nosso Deus. Deixa eles brincar. Eles queriam ibope, eles conseguiram, principalmente nos crentes. Eu não dou ibope a esse tipo de gente, porque o meu Senhor nunca perdeu uma batalha, irmão. A sentença foi dada lá em Gênesis 3,15. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele aniquilou, ele destruiu o dragão com a dura espada, a palavra. Ele venceu a serpente tortuosa. O dragão que perseguia a criança era Herodes. Deus matou e disse, volta agora para Israel para cumprir o propósito. Deus destruiu. Então o diabo deixou eles que chegaram os anjos e serviram. Próximo. Aqui tudo raso, irmão. Vamos lá. O tema é quem é o diabo de Hebreus 2,14. João 6,70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, um de vós é um. Não é o diabo, é um. A indicativo que existe mais diabos, ou diabolos. Um de vós é um diabo. Falava de quem? Está no 71, mas acho que não coloquei não. De Judas Iscariote, que havia de trair. Jesus disse que Judas era um diabo, um tipo de diabo, um opositor. Ele era um filho da perdição. João capítulo 12, versículo 17. Pai, aquele que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da... Para que se cumprissem as escrituras, irmão. Judas era um diabo, ou Satanás, adversário. Mas Jesus escolheu. Mas por que, irmão? Meu irmão, não vá contender com o Criador não, meu amado. Nós não conseguimos entender a mente de Cristo para a nossa humanidade não, meu irmão. Respondeu Jesus, não vos escolhi a vós os 12, um de vós é um diabo. Judas era um tipo de diabo. Próximo. Olha aí, epa. Vou até tomar uma água aqui. Isaías 59, 2. Eita, mas nós já ouvimos esse versículo solto, sem uma explicação, sem uma revelação. Mas as vossas iniquidades fazem separação. O vocábulo de diabo quer dizer aquele que separa, que divide.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos encobrem o seu rosto de vós, para que não vos... Quem aqui nos separava de Deus? Pecado. Tipo de diabo. Olha o diabo aí, pecado. O pecado é um tipo de diabo que nos separava de Deus. Isaías 59, 2. Próximo. João 1, 29. Vem João Batista. Quando ele bate o olho de Jesus, meu irmão. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele para ser batizado, cumpriu a justiça da lei, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira pecado. Pode substituir ali pecado por diabo. Porque o pecado separa. A etimologia da palavra diabo é justamente isso: separar, acusar, condenar, caluniar. Era um tipo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Próximo. E aí nós entramos no famoso Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, da mesma natureza humana, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império, o poder da... Isto é o... Se eu pego essa palavra e substituo por pecado, não está errado. Porque ele morreu para aniquilar quem tinha o império da morte. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 ao 9, que o ministério da lei era um ministério de condenação e... O ministério da lei era um ministério de condenação e morte que nos separava de Deus. Isaías 59, 2. Jesus veio morrer, aniquilar o pecado, e ele veio morrer, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Primeiro nós temos que entender o seguinte: a mente de Paulo, cremos que foi Paulo que escreveu Hebreus. Por que Paulo usou esse adjetivo? Por que Paulo não falou logo claramente que era pecado, irmão? Como você entende isso? Meus amados, Paulo ele sempre usava em suas cartas, em suas epístolas, algum tipo de adjetivo relacionado a Satanás e o diabo. Exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, um jovem se relacionava com a mulher do pai. Paulo disse: olha, eu entrego ele a Satanás, para que a carne dele seja destruída e ele seja salvo no dia do Senhor. Porventura, se Satanás ali, naquele emprego do verbo, é um ser espiritual, Paulo tinha alguma associação com Satanás? Para entregar alguém a Satanás? Não. Aquilo é uma força de expressão. Paulo estava dizendo: eu não cuido mais dessa pessoa, eu não oro mais, eu não velo mais, eu não cubro no sentido de dar um apostolado para essa pessoa, porque ela não quer viver para Deus, ela quer viver nas obras da carne. Então eu desprezo ele. Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo está dando um relatório de obras da carne. Aquele que minta, não minta mais, antes trabalhe, tal. Quando chega no versículo 27 de Efésios capítulo 4, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. E o que é diabo ali? Pecado. Da carne. A mesma palavra Paulo usa para os Gálatas. Em vez de usar o adjetivo diabo, ele fala claramente carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17 a seguir, ele fala das paixões da carne, prostituição, feitiçaria, obras da carne, e ele diz no versículo 16 que é uma luta constante a carne contra o espírito. É a mesma linguagem que ele usa em Efésios capítulo 4. Ele está falando do pecado, das obras da carne, e não de um ser que sai voando por aí, fazendo as pessoas... Próximo. Não parou no versículo 14. Se eu paro lá no versículo 14, eu tenho um entendimento. 15. E livrasse todos os que com medo da... Ninguém tinha medo do diabo, né? Ou tinha medo da morte. Porque o ministério não era o ministério do diabo, do capeta. Era o ministério de condenação e morte eterna. As pessoas tinham medo da morte eterna, morte espiritual. Então ele aniquilou o diabo. O diabo lá é pecado. Perdoem os irmãos do Facebook e do YouTube.
Pecado, o diabo de Hebreus 2,14 não é um ser que foi aniquilado. Foi um pecado original que na morte de Jesus ele aboliu. Vamos continuar crescendo. E livrar-se todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a servidão, escravidão. Eles tinham medo da morte. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Tu és Pedro. Sobre esta pedra, Jesus, não é Pedro, mas a pedra é ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O inferno ali está no latim, mas ali é sepultura, lugar dos mortos. Ou seja, a morte não prevalecerá contra a minha igreja. Foi isso que Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta da morte, as portas da morte não prevalecem sobre a minha igreja. João, primeira carta de João 3,14. Nós já passamos da morte para, porque ele aniquilou o diabo, pecado que nos separava de Deus, e nos livrou. Glória a Deus. Tu és livre. Aleluia. Próximo. Como você mostra isso? Na Bíblia, só na Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O salário do pecado era a morte. O salário do pecado, o salário do diabo que nos separava de Deus, o preço a ser pago. Por isso que os nossos irmãos do antigo pacto ficavam jogando sangue nas pessoas. Tinha que ter sangue, derramamento de sangue. O salário do pecado, o preço pelo pecado era a morte. E quem morreu por nós? Jesus pagou o preço com a sua morte. Porque João disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Ele morreu e tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado, o diabo que nos separava de Deus, ele aniquilou, meu irmão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, ele aniquilou o diabo do pecado e nos livrou e nos deu vida eterna. Glória a Deus. Irmão, isso não está ainda entrando, mas vai entrar, irmão, que é pelo Espírito. Eu não estou preocupado, que eu confio nesta palavra. Próximo. Choca, mas fica na dispensação do Pai, meu irmão. Olha lá, Hebreus 9, 26. Olha a ligação. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora é na consumação do século, lá no tempo de Jesus. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Por isso que Herodes, o diabo Herodes, não matou o menino, porque tinha que ter propósito. Tinha um propósito, tinha que se cumprir. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Aniquilou ou não aniquilou? Hebreus 2,14 diz que ele morreu para aniquilar o diabo. Hebreus 9, 26 diz que ele morreu para aniquilar o pecado. Então quem foi que ele aniquilou? O diabo do pecado. Glória a Deus. Ele aniquilou tudo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Para o religioso, está debaixo de pecado e está debaixo do diabo. Para nós, na graça, não tem diabo, não tem pecado, não tem mais nada. Porque ele venceu tudo. Ele venceu tudo, meu irmão. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É a mesma palavra de Hebreus 2,14, só que lá ele colocou diabo ao invés de pecado. Próximo. O raciocínio é fácil. Difícil para montar esse sermão para ir encaixando. Ah, mas aí está falando do contexto. Tá, não, vai estudar que você vai entender. Tem uma coerência, não é eu seguir a letra na regra. É perceber a coerência da palavra, separar os pactos, entender aquilo que pertence à igreja, aquilo que foi mandamento, aquilo que é graça. Romanos 5,14. Vai lá, irmão. No entanto, a morte fez o quê? Reinou. Desde até quem reinou? A morte. Mas Hebreus 2,14 diz que ele morreu para aniquilar aquele que tinha o império da morte. A morte reinou. Havia um reino da morte, um domínio, um império.
A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, pecado original, o qual é figura daquele que havia. O primeiro Adão era da terra, o segundo Adão era do céu. Glória a Deus. Próximo vai ter um negócio forte aqui também em relação aos Adão. O qual era a figura do que havia de vir, ou seja, o segundo Adão. Próximo. Olha lá, Romanos 5, 21, olha para isso. Para que assim como o pecado... Ô irmão, mas Hebreus 2,14, quem reinava era o diabo. E por que aqui quem reina é o pecado? Porque lá também é o pecado. Romanos 5, 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida. Por quê? Tudo é por Ele, irmão. Tudo é por Jesus Cristo. Se você está e você está em Cristo, não há condenação na tua vida. Próximo. Eu estou lendo rápido, tem bastante versículo. Né? Olha lá. Romanos capítulo 7, versículo 8. Presta atenção nisso aqui. Ó. Romanos capítulo 7, versículo 8. Irmão, e agora vai ser errado eu pregar em Hebreus 2,14 que o diabo foi aniquilado? Não, não é errado. Porque foi aniquilado. Mas é você saber de quem está falando, ou do que está falando, amém? Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto. Quando não havia lei, o pecado não era imputado. O pecado foi lá no Éden. Mas enquanto a lei não veio por intermédio de Moisés, não tinha condenação para o pecado, porque não havia uma lei para punição. A lei só veio por intermédio de Moisés, e a lei, ela dava força ao pecado, ou seja, dava vida ao pecado. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, é a lei, reviveu o pecado, e eu, todos que viviam na lei estavam mortos. Todos que viviam na lei estavam mortos, porque a lei veio e deu força ao pecado. Quando o mandamento veio, reviveu o pecado, e Paulo diz, e eu morri. E Paulo sabia do que ele estava falando, que ele viveu o momento da transição, na lei e na graça. Ele viveu as duas alianças, tá bem? Próximo. 11, Romanos 7, 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Próximo. 13, Romanos 7, 13. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim o quê? Ele se manifestou para aniquilar a morte pelo sacrifício de si mesmo. Ele aniquilou o pecado e nos deu vida. Olha lá. Operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente. O pecado era maligno, era o tipo de diabo que nos separava de Deus. Está vendo? Vamos lá? Romanos 8,3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma, doente pela carne, Deus enviando o seu em semelhança do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na... Deus enviou Jesus em semelhança de carne pelo pecado. Ele nasceu sobre o pecado. Ele não praticou o pecado, mas ele nasceu sobre o pecado. Pelo pecado, ele condenou o pecado na carne. Essa foi a vitória de Jesus lá em Mateus capítulo 4 contra o tentador. Contra aquele diabo lá, Satanás, que tentou ele. Na carne. As propostas que fizeram a ele, o que fez a ele o tentador, ele venceu. Quando a serpente se apresentou para Eva, qual foi a oferenda que ela deu? Soberba, concupiscências, desejos. Foi na carne que Eva foi tentada.
E Jesus? Mesma coisa. E nós? Mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vem sobre vós tentação, senão gênero humano. Mas antes com a tentação, Deus dará o escape. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Próximo. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo. Quem se vê em pecado não se vê em Cristo, está decaído da graça. Quem se vê debaixo de maldição, debaixo de pecado, é porque não entendeu o que Cristo fez e o que Cristo estabeleceu naquela cruz. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus Cristo aniquilou o diabo do pecado, que nos separava de Deus. É por isso que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a seguir, diz que isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os pecados, e nos deu a palavra da reconciliação. Tu estás na graça, irmão, tu não estás debaixo da lei. Romanos 8, agora sim, quando você entendeu todo esse contexto, aí você pode falar isso aí, meu irmão. Tranquilo. Portanto, agora não é agora que tu aceitou Jesus, agora é depois da cruz, sangue da aliança que foi derramado sobre as nossas vidas. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Moisés. Moisés é a condenação, meu irmão. Em Cristo Jesus, que é do homem mais segundo mandamento da carne, mandamento de pedra, mais segundo a lei do Espírito de vida. Próximo. Olha lá, 8:2 Romanos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do e da. Porque ele aniquilou o diabo. Ele aniquilou o diabo do pecado que me conduzia à morte eterna. Eu agora estou debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Próximo. 2 Timóteo 1:10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu, aniquilou, acabou, destruiu, aboliu a morte e trouxe a luz. E nessa manhã ele está trazendo luz, conhecimento na tua vida, e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Para que serve o Evangelho hoje? Para você viver uma vida sem corrupção, santo, abençoado, selado com o Espírito, salvo, batizado, sem condenação. Ele aniquilou, ele aboliu a morte. Próximo. Apocalipse 20:14. Apocalipse de novo, irmão, é. E a morte, estava João lá na ilha de Patmos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de enxofre e fogo. Esta é a segunda morte, morte eterna. Não mais existirão. Esse é o conceito de morte eterna. Foram banidos da face do nosso Deus, não verão o Senhor. O bode não verá o Senhor, alma vivente, mas não tem espírito vivificado. O joio não verá o seu. Joio e bode ali são pessoas, vasos da ira, fios da perdição. Mas nós somos da herança de Isaac, descendência dos salvos. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Lago de fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Próximo. Eu sou apaixonado por esse texto. Disse Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5:5. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Bradou Paulo. Irmão, o que é aguilhão? Aguilhão é uma lança com a ponta na frente. Era usada para espetar bois. Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
a lança que me machucava, porque o pecado machuca, traz tristeza. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado. Quando nós erramos, existe um aguilhão em nós, um aguilhão que era da morte. Os filhos de Deus, quando erram, eles sentem, aquilo machuca. Mas no filho da perdição, eu faço como tu fez. Eles matam, roubam, destroem, a consciência nem arde. Os falsos profetas pregando por aí nesta manhã com a Bíblia na mão e mandando tu dar teu carro, tua casa e tua... Para ele tanto faz o que a Bíblia diz. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está? Em outra tradução, é a mais correta, inferno ali, da morte de novo. Talvez você não encontrar em alguma Bíblia aí. Onde está a morte, o teu aguilhão? Aí Paulo repete de novo: onde está a morte, a tua vitória? O inferno. Porque nós falamos de morte, o inferno ali é morte, é sepulcro, é cova, lugar dos mortos. Essa é a origem do inferno em latim. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? É uma pergunta. Próximo. Ora, o aguilhão da morte é o... Lembra o pecado? O pecado machuca. É o aguilhão que espeta da morte. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei dava força ao pecado. Romanos capítulo 10, versículo 4. Diz que Jesus Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que nele. E a força do pecado é a lei. Jesus, ele veio, cumpriu a lei, aboliu, no sentido de estar inoperante, né? Ele não aboliu no sentido de burlar, ele aboliu no sentido de acabar, finalizar. Ele cumpriu a lei, ou seja, ele aniquilou a lei, cumpriu a lei, porque foi para isso que ele veio, Mateus 5, 17 e 18, ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei, ele aniquilou, de uma, desculpa a expressão, de uma tacada só. Ele aniquilou a lei, o pecado que nos separava de Deus e a morte eterna. Ele aniquilou tudo. Glória a Deus. Ele destruiu tudo. Por isso que Paulo diz que em Cristo nós somos mais. Isso é herança para os filhos de Deus. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por isso que ele veio, melhor dizendo, ele veio cumprir a lei, porque a lei dava força ao pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20, diz que a lei, ela mostrava, apontava, dava força ao pecado. Na lei todos estavam debaixo do ministério do pecado, ministério de condenação e morte. E é por isso que os nossos irmãos sem conhecimento vivem mandando hoje você pagar o preço. Porque se você continuar assim ou assado, ele começa a julgar pela aparência. Se veste assim, se come assim, se vai assim, se não guarda assim, se não jejua assim. Eles não entendem uma obra espiritual que foi consumada na cruz. Próximo. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, melhor dizendo, já nos deu, por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória foi consumada na cruz do Calvário. Irmão, pois é, meu irmão. Quem é o pecado de Hebreus 2,14? Quem é o diabo de Hebreus 2,14? Era o pecado que nos separava de Deus. Porque a etimologia da palavra diabo, ela aponta para algum tipo de inimigo ou situação que te tenta paralisar de alguma forma. Meu irmão, então, vamos ser claro e objetivo. Existe um ser espiritual chamado diabo hoje? Não! Qual é a tentação que o Filho de Deus passa hoje? Na nossa humanidade. Qual é alguma situação que eu posso classificar como diabo?
alguma coisa que tenta me impedir o meu relacionamento com Deus. Paulo disse aos Tessalonicenses: eu queria ter com vocês, mas Satanás me impediu. Quem era Satanás ali que Paulo estava falando? Os falsos irmãos. Romanos capítulo 16, versículo 18, versículo 17 ao 19. Paulo disse: eles não servem a Deus, eles servem ao seu próprio ventre. E eles, com palavras de enganação, eles estão persuadindo, enganando os simples que não têm conhecimento de Deus. Versículo 20: mas em breve Deus esmagará Satanás. Quem é Satanás em Romanos 16, 20? Os homens estavam enganando o povo de Deus. Cuidado, irmão, com as doutrinas de demônios. Cuidado, irmão, com os espíritos enganadores. Aí o crente já absorve aqui: espírito enganador é aquele vento que passou dentro de casa, derrubou minha panela e está turbando minha família. Homens enganadores, doutrinas malignas que eles trazem para o povo de Deus. E aí começa espiritualizando tudo, e o diabo, e você fica com esse nome de diabo na cabeça, achando. Não há em Cristo Jesus todo tipo de inimigo. Tudo que havia contra a igreja, ele destruiu, aniquilou, e hoje nós estamos, disse Paulo, perfeitos diante de Deus, sem condenação, sem mancha, sem ruga, porque esse é o posicionamento da igreja do Senhor. Mas eles, eu não sei, eu não quero nem saber como eles pensam, eu quero saber como a palavra nos orienta. E por causa desta palavra, muitos diabos estão se levantando na nossa vida. Muitos Satanás, adversários. Como assim, irmão? Agora não batiza mais pesado? Como assim, irmão? Agora quer dizer que não tem dízimo na igreja? E aí nós vamos vencendo pela palavra. Só pela palavra, está escrito. Como Jesus venceu lá o tentador no deserto, está escrito. Como assim, irmão? Ele morreu e venceu, está escrito. Como assim, irmão? Ele morreu, aniquilou, está escrito. Mas não é, está escrito. Amém, meus irmãos? Está escrito, nós cremos. Amém? Graça e paz. Que essa palavra esteja fazendo efeito no teu espírito, porque na carne não faz. Na carne não faz porque a nossa mente ela está muito atrasada devido a tudo que nós já ouvimos, tudo que nós aprendemos. Mas o Espírito Santo, Deus, Ele nos direciona na verdade. E eu não acredito que a nossa passagem aqui, a nossa vinda aqui nessa manhã tenha sido em vão. Que a palavra do Senhor não volta em vão. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz estejam com todos. Eu estou acreditando num tempo de, de muita graça de Deus para a igreja do Senhor. Meu amado, João falou uma coisa aí que eu fiquei na mente. O que é graça? Graça é o evangelho da graça.